Paz, povo de Deus, povo amado, povo santo do Senhor, que você possa meditar na palavra do Senhor, que ela possa trazer um renovo à sua vida e que Deus possa a cada dia trazer uma mensagem de fé, de esperança, de amor e de justiça para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão sem caminho, andando rumo ao abismo, à destruição, porque estão longe da presença de Deus. Que Deus possa trazer essas pessoas de volta para debaixo das tuas mãos, debaixo do teu manto santo, e que você possa, através desse propósito de fé, você que está nos acompanhando aqui, crescer espiritualmente, que você possa aprender mais de Deus, se aproximar mais do Senhor, porque essa é a vontade de Deus para nossas vidas. Que estejamos próximos dele e que ele possa derramar as bênçãos, porque ele é a fonte de toda a provisão sobre nossas vidas. Como beber da fonte da água viva se estamos longe da fonte, se estamos vagando pelo deserto, longe da presença de Deus? Então, o propósito de fé é um convite especial para que você possa estar aqui com a gente nessa jornada, aprendendo mais de Deus, conhecendo mais de Deus através da sua palavra, e que Deus possa te fortalecer no amor, na justiça, na verdade, através desse propósito de fé. Nós estamos estudando o livro de Zacarias. O livro de Zacarias, ele, no capítulo 12, ele vai trazer uma mensagem messiânica também. Traz o juízo de Deus, o julgamento de Deus sobre todas as nações. Jerusalém celestial, ela será algo que vai estar um dia no centro da atenção de todas as nações, onde todas as nações do mundo virão a Jerusalém. Mas Zacarias, um profeta de Deus, vem trazendo não só uma palavra de juízo, de julgamento sobre as nações ímpias, sobre os gentios, mas também alertando o povo de Israel para uma renovação espiritual, para estar na presença de Deus. E também falando da vinda do Messias que os próprios judeus não consideraram, não reconheceram, não valorizaram. A luz veio ao mundo e eles não reconheceram a luz, a presença de Deus no meio do homem. Em Zacarias 12 fala o seguinte: peso da palavra do Senhor sobre Israel. Peso da palavra do Senhor sobre Israel. Fala o Senhor, o que estende o céu e que funda a terra e que forma o espírito do homem dentro dele. Deus, aquele que é criador de tudo, né? Que fundou a terra, que criou os céus e que deu vida, deu espírito de vida ao homem. Aqui é Deus que fala. Eis que eu farei de Jerusalém um copo de tremor para todos os povos em redor e também para Judá, durante o cerco contra Jerusalém. Provavelmente se referindo aqui ao cerco de Senaqueribe, da Síria, em Jerusalém, onde Deus derrotou o exército de Senaqueribe, sem precisar sequer uma arma, sem precisar sequer de um soldado de Jerusalém empunhar uma espada ou um arco para vencer. Foi o Senhor dos exércitos que venceu. Provavelmente aqui se refere a esse cerco de Senaqueribe, né, o rei aí da Síria, que veio tentando tomar Jerusalém, mas a vitória Deus deu ao seu povo. E acontecerá que naquele dia que farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que a carregarem certamente serão despedaçados, e juntar-se-á contra ela todo o povo da terra. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucuras os que montam nele, mas sobre a casa de Judá abrirei os meus olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Então os governadores de Judá dirão no seu coração: os habitantes de Jerusalém são a minha força no Senhor dos exércitos, seu Deus. Naquele dia, porei os governadores de Judá como um braseiro ardente no meio da lenha e como um facho de fogo entre as gavelas. E a direita e a esquerda consumirão a todos os povos em redor, e Jerusalém será habitada outra vez no lugar
em seu lugar em Jerusalém. E o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se exalte sobre Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles naquele dia será como Davi. Olha a promessa de Deus: o mais fraco dentre todos serão como Davi. A casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o meu espírito, o espírito da graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem transpassaram. Preste atenção nesse versículo: olharão para mim, a quem transpassaram. Já está apontando para o Messias, e prantearão sobre ele, Jesus, que foi transpassado na cruz, como quem pranteia pelo Filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito, Filho de Deus que foi transpassado. E aqui a palavra de Zacarias é uma palavra profética apontando para Cristo ali na cruz, onde o Espírito da graça, o Espírito de Deus estava sobre ele, e ele ali foi transpassado por causa dos nossos pecados, por causa das nossas iniquidades, ele foi ferido. Mas Zacarias está falando: muito prantearão sobre ele, como pranteia pelo Filho unigênito, o Filho unigênito de Deus. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad Rimon no vale do Megido. Esse pranto de Hadad Rimon no vale do Megido se refere aí ao pranto sobre a morte de Josias, que foi o último aí rei de Judá piedoso. Houve grande lamentação. E a terra pranteará cada família à parte, a família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, as suas mulheres à parte, a família de Simeei à parte, as suas mulheres à parte, todas as famílias remanescentes, cada família à parte, as suas mulheres à parte. Haverá grande choro, haverá grande pranto, que todas as famílias da terra, todas as nações prantearão. Essa referência às famílias de Davi se refere a todas as famílias reais, a todas as suas mulheres, a a família da casa de Natã, do sumo sacerdote, dos levitas, todos eles, a família da casa de Levi, as suas mulheres, a família de Simeei e as suas mulheres, todos os escribas, todos chorarão, tanto os reis, quanto os profetas, quanto os sacerdotes, quanto os levitas, quanto os escribas, todos eles prantearão, chorarão, lamentarão. Mas aqui nós vemos então uma mensagem de Zacarias, né, o profeta, recebe aí essa visão profética que se concentra na futura restauração de Jerusalém e do povo de Israel. Então o capítulo aqui começa com uma declaração que Jerusalém se tornará um cálice de temor, uma pedra pesada para as nações ao redor. Isso significa o conflito e os desafios que Jerusalém enfrentará, tornando-se assim um ponto de atenção de todo mundo, um ponto de atenção internacional. Isso vai acontecer nos fins dos tempos. Isso vai acontecer, onde todas as nações virão contra o povo de Deus e Jerusalém será o centro da atenção desses conflitos. Nós já estamos vendo isso, né? Jerusalém sendo hoje um ponto de atenção, de conflito, onde todas as nações voltam os olhares para Jerusalém. Deus aqui, ele promete proteger Jerusalém e lutar contra aqueles que procuram prejudicar Jerusalém. O povo aqui de Deus reconhece a intervenção de Deus, e só que esse povo, ele lamentará a rejeição a ele, que os seus pais, que os seus antepassados fizeram, perseguindo os profetas, matando os profetas, rejeitando a palavra de Deus, rejeitando o próprio Cristo. Os judeus rejeitaram o próprio Messias, que foi tão falado pelos profetas, tantos sinais que os profetas
falaram sobre o Messias, como seria o Messias, como seria a vinda do Messias, e Jesus Cristo cumpriu todas as profecias. E mesmo assim os judeus, muitos dos judeus, né, os não messiânicos, rejeitaram a Cristo. Então eles se voltarão para Deus em arrependimento, e Deus aqui faz a promessa de purificá-los de toda a impureza. Nós vimos aqui que o capítulo aqui termina com uma visão do futuro, em que a casa de Davi, os seus habitantes de Jerusalém, serão cheios do Espírito da graça de Deus e da súplica, apontando até para a vinda de Cristo Jesus, né, com o Espírito Santo de Deus derramando o Espírito sobre todas as nações que se voltaram para Deus, que se arrependeram, que vieram para Deus. Então isso aqui reflete uma transformação do coração das pessoas e um novo relacionamento com Deus, uma aliança com Deus. Zacarias aqui no capítulo 12 enfatiza os temas de proteção divina, de restauração divina e de arrependimento. Aponta para um futuro em que Deus vai reunir o seu povo e estabelecer a sua presença ali onde? Em Jerusalém, no centro de Jerusalém. O centro de todo o mundo é Jerusalém, passará a ser Jerusalém, promovendo assim uma futura ligação espiritual com Deus, uma reconciliação com Deus. Então nós vimos aqui um capítulo recheado de profecias, onde o juízo de Deus virá sobre as nações que vierem contra Jerusalém. Deus está enfatizando que Ele é o Criador dos céus, da terra, e é Ele que dá vida ao homem, e é Ele que defende aqueles que o buscam, como defendeu Jerusalém do cerco ali de Senaqueribe. Ele é o Senhor dos exércitos que luta por nós. E ele fala que Jerusalém será o tremor de todas as nações, será como cálice do Senhor, do julgamento de Deus sobre todas as nações que vierem contra o povo de Deus. E aqui enfatiza bem e compara Jerusalém como uma pedra pesada que ferirá todas as nações que tentarem removê-la, que tentarem destruí-la. Deus aqui aponta também para essa confusão, essa cegueira, esse espanto, essa loucura que haverá contra todos aqueles que vierem contra Jerusalém. Vamos falar, essas maldições, espanto, loucura, cegueira, está lá em Deuteronômio 26, 28, que cita as maldições daqueles que não cumprem aliança com Deus, daqueles que não têm unidade com Deus, que se desviaram do caminho do Senhor, que vêm contra o Senhor. Então, essas seriam as maldições, uma das maldições que viriam sobre os inimigos do povo de Deus. E aqui, Zacarias volta a enfatizar. Aqui, os chefes, os líderes de Judá reconheceriam também o poder de Deus para livrar o povo. A força do povo está no Senhor, é o Senhor dos exércitos. E Judá aqui, a tribo de Judá é comparada com uma brasa ardente, né? colocada no meio da lenha, para atear uma fogueira e um facho entre as gavelas. O que são isso? É uma tocha entre os galhos secos, que coloca fogo aí. Então, fogo representa o juízo de Deus, o juízo consumidor de Deus, destruidor sobre os inimigos que vierem contra Judá. E assim, Jerusalém, né, será como esse fogo ardente. Judá será colocado aí sobre a proteção de Deus, onde Deus não permitirá que outras nações destruam o povo de Deus. Então, as tendas de Judá que se refere aqui é a alusão aos judeus que viviam fora de Jerusalém, nas áreas rurais.
A casa de Davi aqui se refere à descendência de Davi, quando cita sobre as tendas de Judá, a casa de Davi. Usando aqui de uma analogia, Zacarias compara os descendentes de Davi com Deus. O anjo do Senhor aqui é o próprio Deus. Então nós vemos aqui que todas as nações que atacarem Israel serão julgadas e destruídas. Nós vamos ver isso no juízo final, quando todas as nações vierem contra Jerusalém, contra o povo de Deus. E Zacarias aqui traz essa profecia, onde Deus virá e como Senhor dos exércitos defendendo Jerusalém. Por isso que fala que Jerusalém será como pedra pesada sobre juízo, como juízo sobre todas as nações. Então Zacarias continua aqui descrevendo o futuro livramento do povo de Deus, que busca pelo Espírito de Deus, o Espírito da graça, que diz respeito ao Espírito Santo de Deus, e que leva à confissão e o arrependimento de todos aqueles. E quando cita aqui, fala sobre as casas, todas as famílias, falam que todos os povos se unirão contra Jerusalém, todas as nações se unirão contra Jerusalém, mas o Senhor Deus do exército prevalecerá contra todas essas nações inimigas. Porque o juízo de Deus aqui, ele é universal para todos aqueles que vierem contra Deus. Ir contra o povo de Deus é ir contra Deus. Então nós vemos aqui no livro de Zacarias uma profecia que fala da vinda de Cristo, do Cristo que foi transpassado, que muitos prantearão, porque não reconheceram o Filho unigênito de Deus e chorarão amargamente. E fala que Jerusalém será o centro da atenção de todas as nações, que todas as nações inimigas que vierem contra Jerusalém sofrerão o juízo de Deus aí, serão destruídos, serão derrotados, porque Jerusalém será como uma pedra pesada de juízo, será como um fogo consumidor para todas as nações ímpias, inimigas que vierem contra Deus, porque vir contra o povo de Deus é vir contra Deus. Mas Deus chama todos para o arrependimento, Deus chama todos para a salvação, Deus chama todos para que haja o derramamento do seu Espírito sobre todos aqueles que buscam o Senhor. Então, esse é o resumo do capítulo 12 aqui do livro de Zacarias, o julgamento de Deus sobre todas as nações, e culminando aí com a salvação de Jerusalém e a celebração final aí de uma grande festa, de grande alegria para todos aqueles que esperam e buscam no Senhor. Amém? Se você ainda não é inscrito em nosso canal do YouTube, eu te convido a se inscrever ainda agora, deixar o seu like, o seu comentário, acionar o sininho aí para receber novas notificações. Todas as publicações que nós fazemos, quando você aciona o sininho, você recebe as notificações delas, para que você possa também acompanhar. E nós estamos ao vivo aqui pelo Facebook, Eriston Ferreira Mourão, e pelo nosso canal do YouTube, Dr. Eriston Mourão. Nosso canal, Dr. Eriston Mourão, Uma Nova Consciência. Deixe seu like, ajude a divulgar, compartilhe esse link aí para que mais pessoas possam estar conosco nesse propósito de fé. Ficamos por aqui e até o nosso próximo encontro.